A história de São Pio, o santo que lutou com o diabo e venceu com a fé. Há histórias que desafiam a razão, e há outras que tocam o mistério divino. Entre essas, existe uma que assombra e inspira, a de um homem que, armado apenas com o rosário e a fé, enfrentou o próprio diabo e venceu. São Pio de Pietrelcina não foi apenas um frade, foi um guerreiro espiritual, um instrumento de Deus que viveu milagres, suportou dores inimagináveis e provou que a fé verdadeira é mais forte que qualquer treva. Neste relato, você vai testemunhar o que poucos ousam contar: os ataques demoníacos que marcaram suas noites, as feridas invisíveis que sangravam mesmo quando o corpo descansava e o poder sobrenatural que o envolvia nas horas mais sombrias. A igreja duvidou, o inferno o temeu, e o céu o consagrou. Você descobrirá como São Pio recebeu as chagas de Cristo e lutou com forças malignas. Ele enfrentou seres que se materializavam diante dele, e sua vida continua sendo uma das maiores provas de que Deus ainda age entre nós. Mas prepare-se, esta não é apenas uma história sobre milagres, é uma revelação sobre o poder da oração, a força da obediência e o preço da santidade. Se você já sentiu o peso da escuridão, se já enfrentou batalhas maiores que você, este relato vai te mostrar que não está sozinho. A mesma fé que sustentou São Pio pode transformar as suas guerras invisíveis em vitórias eternas. Muito antes de ser chamado São Pio, ele foi apenas Francesco Forgione, um menino nascido na pequena Pietrelcina, no sul da Itália, em 1887. Seu lar era simples. O chão era de terra batida e a vida girava em torno do trabalho e da fé. Seus pais, analfabetos, sabiam apenas o essencial, que a oração sustentava o mundo. Foi nesse ambiente que a semente da santidade começou a brotar. Desde pequeno, Francesco demonstrava uma pureza de alma rara. Não se distraía com os jogos das outras crianças. Preferia o silêncio, os cantos da igreja e os longos momentos diante do crucifixo. Ele dizia ver o anjo da guarda e conversar com Jesus e Maria como quem fala com velhos amigos. Sua mãe dizia que aquele menino era diferente. Ainda criança, fez uma promessa que mudaria tudo. Entregaria sua vida inteira a Deus. Nenhum brinquedo, nenhum sonho terreno o atraía mais do que o desejo de servir. Quando finalmente teve idade para ingressar na ordem dos frades capuchinhos, escolheu o nome de Pio, em homenagem a São Pio Quinto. Ninguém imaginava que aquele nome se tornaria símbolo de poder espiritual e resistência contra o mal. A vida no convento, no entanto, não foi de paz. O jovem frade sentia dores intensas, tinha visões e travava batalhas interiores que poucos compreendiam. Dormia pouco, jejuava longamente e passava horas diante do altar, rezando em silêncio, enquanto o corpo enfraquecia. Os superiores o observavam com atenção. Em sua obediência, havia algo sobrenatural. Em sua fragilidade, uma força que vinha do alto. Ele dizia que cada dor era uma partilha com Cristo, cada provação, um degrau em direção ao céu. Não buscava destaque, mas pureza. Não queria ser admirado, queria ser útil. Era o início da lapidação divina, o processo pelo qual Deus transforma um coração simples em espada espiritual. Entre os muros frios do convento, começou a se desenhar o destino que o tornaria um dos maiores santos da igreja. As visões se intensificavam, as vozes tentavam confundi-lo, e o jovem Pio percebia que sua missão não seria apenas servir, mas lutar. Aquele que nascera em silêncio estava sendo preparado para enfrentar o próprio inferno. As noites no convento de San Giovanni Rotondo jamais foram comuns. Quando a escuridão descia sobre as montanhas, o silêncio dos corredores se tornava um campo de batalha invisível. Frei Pio, sozinho em sua cela, sabia que a hora se aproximava. O mal vinha sem aviso. O ar se tornava pesado, a temperatura caía e o som de passos ecoava onde ninguém andava. Então, o ataque começava. Golpes, ruídos, gritos sufocados. O diabo o enfrentava com fúria, tentando quebrar sua fé, tentando transformá-lo em mais uma alma vencida pelo medo. Pela manhã,
Os irmãos encontravam o quarto revirado, o colchão rasgado, os móveis deslocados e o frade ajoelhado, exausto, mas em paz. Suas mãos seguravam o rosário como uma espada, e seus lábios murmuravam: Jesus, Maria, José. Para ele, cada ferida era uma marca de fidelidade. Não havia terror capaz de dobrar aquele coração. São Pio enfrentava o inimigo não com raiva, mas com oração. Dizia que o inferno teme uma alma em estado de graça. Essas lutas não eram visões subjetivas, eram acontecimentos que deixavam sinais físicos. Testemunhas relatavam ouvir sons de pancadas, ver luzes e sentir o cheiro de enxofre durante a madrugada. Mas ele jamais se vangloriava. Atribuía tudo à misericórdia de Deus que o fortalecia na dor. Quando alguém lhe perguntava como suportava tanto sofrimento, dizia: o sacrifício deixa de ser peso e se torna oração. No auge dos ataques, o próprio demônio o chamava pelo nome, tentando humilhá-lo, tentando fazê-lo duvidar de sua missão. São Pio, firme, erguia os olhos e dizia: tu já foste vencido, Cristo é o meu escudo. A força espiritual que emanava dele parecia incendiar o mal ao redor. Cada noite vencida era uma vitória da luz sobre as trevas. O inferno o desafiava, mas Deus o sustentava e o fazia mais forte. E foi nesse campo invisível de guerra que ele se tornou um guerreiro completo. As dores, os gritos e o sangue eram parte da purificação de uma alma chamada a enfrentar o inimigo cara a cara. São Pio aprendeu que a verdadeira coragem não está em não sentir medo, mas em permanecer de joelhos quando o medo chega. O diabo tentou destruir o homem, mas acabou fortalecendo o santo. Foi em uma manhã silenciosa de setembro de 1918 que o mistério se revelou. Frei Pio havia celebrado a missa e, recolhido em oração, permanecia diante do crucifixo na pequena capela do convento. O ambiente parecia suspenso no tempo, envolto por uma luz intensa e serena. De repente, o céu se abriu para ele. Diante de seus olhos, apareceu um ser radiante, semelhante ao próprio Cristo crucificado. A visão emanava uma dor tão pura que cortava a alma. Num instante, a luz se transformou em fogo espiritual, e o corpo de Frei Pio começou a sangrar. Suas mãos, pés e lado foram perfurados por feridas idênticas às de Jesus na cruz. A partir daquele dia, o frade carregaria para sempre as marcas da paixão. As chagas nunca cicatrizaram, continuavam abertas, limpas, vivas, em comunhão com o sofrimento divino. Exalavam um perfume doce semelhante a rosas e atraíam peregrinos curiosos e estudiosos. Muitos médicos tentaram compreender o fenômeno. Examinaram as feridas, registraram a temperatura do corpo, buscaram explicações naturais. Nenhuma foi suficiente. Frei Pio não procurava respostas. Dizia apenas que Deus o havia selado com o amor de Cristo e que amor verdadeiro não se explica, se vive. O milagre dividiu a igreja. Alguns acreditavam com fervor, outros desconfiavam. A atenção pública cresceu e o humilde frade, que só desejava rezar, tornou-se um símbolo de algo que o mundo não podia compreender. Por obediência, ele passou a esconder as feridas sob luvas e a falar o mínimo possível sobre o assunto. Para ele, as chagas não eram um troféu, eram um peso oferecido pela salvação das almas. Cada gota de sangue derramada era uma oração silenciosa. Nas noites em que a dor se intensificava, ele se unia ao sofrimento de Cristo e dizia que nada no mundo era mais santo do que participar da cruz. Suas missas tornaram-se momentos sagrados em que os fiéis afirmavam ver seu rosto iluminar-se de luz celestial. A cada consagração, parecia reviver a paixão do Senhor. As chagas, antes motivo de espanto, tornaram-se pontes entre o céu e a terra. Naquela união misteriosa entre o humano e o divino, Frei Pio aprendeu o segredo da obediência perfeita. Sofrer em silêncio, amar sem exigir, servir sem ser visto. O santo estigmatizado não buscou o milagre o encontrou. A cada batida de seu coração marcado, o mundo recordava que Deus ainda fala por feridas que brilham de fé.
À medida que os anos avançavam, os dons espirituais de São Pio se tornavam cada vez mais visíveis. A pequena sacristia de San Giovanni Rotondo transformou-se em um lugar de conversões e milagres. Pessoas de todas as partes do mundo chegavam com o coração pesado e saíam em lágrimas, libertas de um peso que nem sabiam nomear. Nas confissões, ele atravessava a alma humana como quem abre um livro. Antes mesmo que o penitente falasse, São Pio descrevia os pecados, as intenções e até os pensamentos mais secretos. Dizia com serenidade o que o outro escondia há anos. Não havia como enganá-lo. Seu olhar, firme e compassivo, revelava tudo. Muitos se assustavam, outros choravam de gratidão. Ele ouvia, aconselhava e libertava. E ao final de cada confissão, o ar parecia mais leve, purificado por Deus. Mas os milagres não se limitavam à confissão. Pessoas com doenças graves relatavam curas imediatas após receberem sua bênção ou apenas uma carta escrita por ele. Suas palavras tinham o poder de acalmar dores físicas e espirituais, e mesmo à distância, sua presença era sentida. Fiéis afirmavam ver sua figura ao lado de leitos de hospital ou campos de batalha, rezando, tocando feridos, consolando desesperados. Era o dom da bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo. São Pio jamais buscou explicação. Dizia apenas que o amor não conhece distância. Certa vez, um piloto que escapou de um bombardeio afirmou ter visto um frade suspenso no ar impedindo sua queda. Quando descreveu o rosto, todos reconheceram. Era o Padre Pio. Além dos milagres, havia as profecias. Ele previa guerras, alertava sobre tragédias e com ternura falava de esperanças futuras. Dizia que o mundo enfrentaria tempos de provação, mas que o amor de Deus jamais seria vencido. Suas mensagens não eram de medo, mas de confiança. Reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá o seu coração. Essas palavras se espalharam e curam almas até hoje. A santidade de São Pio não estava apenas em ver o invisível, mas em ensinar que o verdadeiro milagre é a transformação interior. Ele não queria aplausos, queria conversões. Não desejava fama, desejava almas. Seu poder não vinha de si, mas do Cristo que o habitava. E em cada milagre, em cada profecia, havia sempre uma mesma mensagem. O amor de Deus é maior que o medo do homem. Nenhuma alma escolhida por Deus caminha sem cruz. E São Pio foi provado como o ouro no fogo. À medida que seus milagres se multiplicavam e multidões se formavam à sua volta, também cresciam a inveja, a dúvida e o medo dentro da própria igreja. Homens de fé, mas também de receio, começaram a questionar a origem de seus dons. E assim nasceu o tempo da perseguição e do silêncio. As autoridades eclesiásticas o proibiram de celebrar missas em público, de confessar e até de manter contato com seus seguidores. Por anos, viveu confinado no convento, isolado, vigiado e impedido de exercer seu ministério. Aquilo que para muitos seria tragédia, para ele tornou-se altar. Não reclamou, não se defendeu. Aceitou tudo com humildade e dizia: a obediência é o amor em sua forma mais pura. Ele compreendia que Deus estava usando o silêncio humano para provar a fortaleza de sua fé. Enquanto o mundo o acusava, ele se ajoelhava. Enquanto muitos o julgavam, ele rezava por eles. Nas madrugadas frias, oferecia cada humilhação pela conversão dos pecadores e pela igreja que o ferira. Dizia: o sofrimento é a moeda com que se compram almas. Cada dor o unia ainda mais a Deus. Com o tempo, sinais começaram a se multiplicar. Cartas enviadas por pessoas que haviam sido curadas continuavam a chegar. As graças não cessaram, mesmo sem sua presença física. Era como se o céu quisesse mostrar que a voz de um santo não pode ser silenciada por decretos humanos. Quando, após anos, a igreja reconheceu seus dons, São Pio não guardou rancor, sorriu e voltou ao altar. Com o passar dos anos, o corpo de São Pio já mostrava o peso das batalhas travadas.
Suas forças diminuíam, mas o fogo espiritual que ardia dentro dele parecia crescer a cada dia. O inferno havia tentado tudo: medo, dor, humilhação, isolamento, e falhara. Aquilo que o inimigo planejou para destruí-lo tornou-se o alicerce de sua santidade. O convento de San Giovanni Rotondo, antes um lugar silencioso, agora era visitado por peregrinos de todas as partes do mundo. As pessoas vinham em busca de um milagre, mas encontravam algo ainda maior: o testemunho de um homem que transformou o sofrimento em fé viva. Quando São Pio celebrava a missa, o tempo parecia se deter. Testemunhas afirmavam sentir o perfume das rosas, ver luzes misteriosas e, em alguns momentos, ouvir cânticos que pareciam vir do próprio céu. Durante a consagração, lágrimas escorriam de seus olhos. Ele revivia, em cada gesto, a paixão de Cristo. As chagas agora envoltas em curativos continuavam abertas, mas ele as escondia com discrição. Não desejava piedade, desejava almas. Seu rosto cansado irradiava serenidade, e seus olhos, mesmo marejados, transbordavam paz. O diabo, outrora ousado, agora se afastava. As forças malignas fugiam diante da simples menção do seu nome. O homem que o inferno tentou subjugar se tornara uma muralha de oração e luz. Os fiéis diziam que o mal não suportava a pureza de sua presença. Ele não impunha medo, inspirava luz. E sua vitória não foi apenas pessoal, foi universal. Representava o triunfo da fé sobre o desespero, da humildade sobre o orgulho, da obediência sobre a rebeldia. Nos últimos meses de vida, São Pio vivia entre o altar e a enfermaria. Mesmo debilitado, continuava a atender confissões e abençoar multidões. Seu corpo sofria, mas sua alma permanecia firme. Dizia: "Prefiro morrer em oração do que viver sem rezar." No amanhecer de 23 de setembro de 1968, após celebrar sua última missa, murmurou suas derradeiras palavras: "Jesus e Maria", e partiu serenamente. No instante de sua morte, suas chagas desapareceram sem deixar cicatriz. O corpo, que por 50 anos sangrara, repousou intacto, como se o céu dissesse: "A missão terminou." A notícia correu o mundo. Milhares choraram, e muitos afirmaram sentir uma presença de paz inexplicável. O santo guerreiro havia vencido, não pelo poder, mas pela entrega. Sua vida provou que o diabo pode tentar, mas jamais triunfa sobre uma alma inteiramente entregue a Deus. São Pio de Pietrelcina havia cumprido sua promessa: amar até o fim, lutar até o último suspiro e deixar na terra o rastro da vitória divina. Sua morte foi o nascer de uma chama eterna. A vida de São Pio é mais do que um relato de milagres. É uma convocação espiritual. Ele viveu para mostrar que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma força que atravessa o impossível. Cada lágrima, cada ferida, cada noite de solidão foi um testemunho de que Deus não abandona quem permanece de pé, mesmo quando o chão ruir. São Pio não buscou glória, buscou fidelidade. Não pediu reconhecimento, pediu almas. Ele entendia que o verdadeiro milagre não está em ver o extraordinário, mas em continuar acreditando quando tudo parece perdido. Para ele, o sofrimento era uma linguagem divina. Quando Deus silencia, é porque está moldando o coração para algo maior. Em seus conselhos, repetia uma frase que se tornou seu legado: reze, espere e não se preocupe. 3 palavras que resumem a essência da confiança cristã. Rezar, porque a oração é a ponte entre a dor e a esperança. Esperar, porque o tempo de Deus nunca falha. E não se preocupar, porque a preocupação é o veneno que paralisa a fé. Ele ensinava que a alma em paz é o maior escudo contra o mal. São Pio não falava de um Deus distante. Falava de um Deus que sofre conosco, que caminha ao lado do aflito, que está presente no silêncio da madrugada, quando a alma clama por socorro. Sua vida inteira foi um espelho do amor divino, refletindo a verdade da santidade. Ele mostrava com gestos simples que a fé não elimina o sofrimento, ela o transforma em redenção. A mensagem de São Pio ecoa até hoje,
chamando cada coração a escolher entre o medo e a fé. Quando o desespero tentar sufocar sua esperança, lembre-se dele. Quando a escuridão parecer impenetrável, repita suas palavras e sinta sua força. Deus não promete uma estrada sem espinhos, mas garante que, com fé, nenhum espinho impedirá a caminhada. A história de São Pio é a prova viva de que o mal só vence onde a oração se cala. Por isso, sua vida permanece como um farol aceso em meio à tempestade. Ele venceu não porque foi poupado, mas porque acreditou profundamente. A vitória de São Pio é o lembrete eterno de que, em toda alma que ora, o inferno perde a voz. A história de São Pio não termina no túmulo, porque a fé verdadeira não conhece fim. Depois de sua morte, algo inexplicável aconteceu. As graças multiplicaram-se, e milhares de testemunhos surgiram de todas as partes do mundo. Pessoas que jamais o conheceram pessoalmente afirmavam ter sido curadas, protegidas ou transformadas após invocarem seu nome em oração. Era como se o santo, agora livre das limitações do corpo, pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, cumprindo o que sempre prometera, continuar lutando pelas almas mesmo após a morte. San Giovanni Rotondo tornou-se um santuário vivo, um território de milagres. Peregrinos chegavam em silêncio, trazendo dores profundas, doenças incuráveis, feridas da alma. E ali, diante de seu túmulo, encontravam uma paz que nenhuma ciência podia explicar. A presença espiritual de São Pio parecia habitar o ar, doce e firme. O perfume das rosas o acompanhava. Muitos diziam sentir o toque invisível de suas mãos. Outros relatavam sonhos em que ele aparecia, consolando e dizendo: "Não temas, Deus está contigo." Mas a maior herança que ele deixou não foi o milagre visível, foi a fé praticável. São Pio ensinou que o céu está onde existe amor e oração. Ele mostrou que a santidade não é privilégio dos eleitos, mas caminho possível para todos que decidem amar até o fim. O frade que um dia lutou contra o diabo agora ensina o mundo a vencer as batalhas interiores. Ao escutar esta história, você se torna parte dela. O chamado que ecoou em São Pio também ressoa na sua vida. Ele não foi um herói intocável, mas um espelho do que Deus pode fazer em quem acredita. E sua mensagem é simples e eterna. Quando tudo falhar, ajoelhe-se e reze. A oração é a chave que abre portas que o medo fechou. Se esta história tocou sua alma, não guarde para si. Compartilhe e leve a luz de São Pio a quem anda na escuridão. Que cada coração que ouvir sua vida sinta renascer a coragem de lutar com fé. E permaneça conosco, porque na próxima jornada, você conhecerá o poder celestial de São Miguel Arcanjo, o guerreiro que continua a proteger os filhos de Deus nas batalhas invisíveis que ainda nos cercam. Senhor Jesus Cristo, Deus vivo e verdadeiro, neste instante de fé e silêncio, elevamos o coração como São Pio o fazia, com humildade, reverência e amor. Tu que escolheste um homem simples para carregar as marcas da tua paixão, ensina-nos a aceitar também as cruzes que nos são dadas e a ter coragem diante do medo. Dá-nos a paciência para suportar o que não entendemos e a graça de transformar a dor em oração. Queremos ser, como teu servo fiel, testemunhas do teu amor que salva, cura e liberta. Ó Pai eterno, que concedeste a São Pio o dom de ver além do visível, concede-nos a mesma fé que o fez vencer o inferno. Com o rosário nas mãos e o teu nome nos lábios, purifica nossas intenções, fortalece nossas almas cansadas e faz-nos lembrar que nenhuma escuridão resiste à luz da tua presença. Quando o inimigo se aproximar, que o exemplo de São Pio nos inspire a permanecer firmes, de joelhos confiantes em teu amor. São Pio de Pietrelcina, intercede por nós junto a Deus. Roga para que tenhamos a serenidade que habitava teu coração, a fé que sustentava teus passos e a compaixão que fazia de tuas mãos instrumentos de milagre. Acompanha-nos nas batalhas invisíveis, protege nossas famílias e guia nossos pensamentos. Cobre-nos com o manto da tua intercessão. Que o perfume das tuas chagas, o perfume das rosas celestiais
inunde nossa vida com paz, esperança e força espiritual. Senhor, neste momento, te consagramos nossas lutas, nossos medos e nossas feridas. Ensina-nos a transformar tudo em caminho de amor. Que a oração se torne nossa respiração e a fé o nosso escudo diário. E quando o silêncio parecer teu afastamento, que recordemos, foi também no silêncio que São Pio te encontrou. Concede-nos, ó Deus, por sua intercessão, a graça de viver em constante união contigo, de reconhecer tua vontade em cada detalhe e de jamais desistir do bem. Que o exemplo do santo que venceu o diabo nos lembre que, no final de toda luta, quem persevera no amor é quem verdadeiramente vence. Amém.